Abrir nossas Bíblias, no livro 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Você pode ficar de pé, depois nós vamos deixar vocês assentarem. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Pai querido, essa é a tua palavra e sobre ela nós ministramos nessa manhã com muita gratidão, porque tu tens falado ao nosso coração e queremos compartilhar com todos que aqui estão essa palavra, que ela possa ser edificante para todos nós, que tu me concedas graça, sabedoria, discernimento e unção para ministrar conforme o teu querer, a tua soberana vontade. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui em nosso meio, essa é a tua casa, faça o que tu quiseres fazer para a tua honra e tua glória. E no nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer tentativa do inimigo contra a tua obra nessa manhã. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar, queridos. O nível de criatividade do ser humano é algo assim maravilhoso, né? É algo assim realmente extraordinário. Se você pegar, por exemplo, aqui um escultor, né? Esse escultor, ele pega uma pedra bruta, sem forma nenhuma, né? Ou então pega um pedaço de madeira, ou qualquer outro objeto, e com o seu talento, ele dá a forma que ele quer dar, né? E aí ele pensa: bom, eu vejo essa pedra, mas eu não estou vendo uma pedra, estou vendo aqui algo muito bacana, e ele faz, assim como a madeira, né? E então qualquer outro objeto. Você pegar, por exemplo, aí um arquiteto, ele observa uma área e alguém o contrata para fazer o projeto de uma construção, seja de uma casa, seja de uma empresa, e ele, do nada, ele vê aquilo tudo, ele começa a visualizar na sua mente aquilo que pode ser construído naquele lugar. Ele vai para a prancheta, ele vai para o notebook, ele vai lá para o AutoCAD, e aí ele projeta algo maravilhoso, e ele coloca, ele apresenta o desenho, a gente vê: puxa, nunca imaginei que poderia ser feito algo desse jeito assim. Não existe limite, queridos irmãos, para a criatividade do ser humano. Não existe. Deus nos fez de maneira que a nossa inteligência, ela vai além do que a gente consegue imaginar, né? Mas infelizmente existem muitas pessoas que usam essa criatividade, né, para o mal. A gente pode utilizá-la para o bem, que é o ideal, mas infelizmente muitas pessoas usam para o mal. Mas nessa manhã eu quero falar com vocês a respeito do poder de Deus. E o tema da nossa ministração nessa manhã é o seguinte: não há limite para o poder de Deus. Repete comigo: não há limite para o poder de Deus. Eu poderia dar um outro tema, né? E isso seria uma verdade, e aí depois vem uma outra fala que seria uma advertência para nós. E a advertência para nós seria assim: não limite o poder de Deus. Amém? Então diga assim: não limite o poder de Deus. Olha, Deus não tem limite para que Ele possa agir, sabe? Então, na verdade, nós nunca
devemos tentar, em hipótese alguma, limitar o poder de Deus. E através dos séculos, Deus tem chamado homens, mulheres, jovens, né, para serem instrumentos nas suas mãos, para serem pessoas usadas por Ele para a realização da sua obra. E as pessoas sabem, Deus tem chamado pastores, mestres, líderes, tantas outras pessoas, né? E as pessoas sabem quem são aqueles agentes que Ele tem chamado como líderes para que possam ser usados, né, por Deus na sua obra. E lá na antiguidade já havia os profetas, e Deus havia chamado o profeta Eliseu. E aconteceu um fato interessante com uma família. Era uma família alegre, uma família muito feliz. Tinha lá o marido, tinha a esposa e tinha também os seus 2 filhos. A família vivia no seu curso normal de vida, mas aconteceu algo, um obstáculo naquela família. Aquele homem, por algum motivo, morreu, e a esposa ficou sozinha com os seus 2 filhos. O que aconteceu é que aquele homem não tinha se preparado para o momento que ele viesse a faltar. E a sua esposa ficou desamparada, ficou só, e ela realmente não tinha recursos para pagar as contas que seu marido havia feito quando em vida. Maridos, temos muitos maridos aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que planejar o dia de hoje, amém? Temos que planejar a nossa vida, porque a gente não sabe se algum dia a gente faltar, como é que nós vamos deixar a nossa família. E assim aconteceu com aquela viúva, né, que mandou, ele era um dos discípulos do profeta, mas ele foi negligente nessa questão. Bom, sabendo que Eliseu conhecia o seu marido, sabendo que Eliseu a conhecia também os seus filhos, aquela mulher procurou Eliseu e disse para ele: olha, meu marido morreu, os credores estão aí, eles virão para pegar o que a gente tem aqui, e eles também estão dizendo que vão levar os meus 2 filhos para serem escravos. Vai ser a maneira como eu vou ter, para que eles estão exigindo para que eu faça o pagamento total da dívida, né? Então os nossos 2 filhos pela dívida, e a dívida será quitada. Eliseu ficou muito sensibilizado com a história daquela mulher, e ele se propôs a ajudar. Mais perto dele. E ele se propôs a ajudar. Está ouvindo bem aí no final aí? Está ouvindo? Ok. Ele se propôs a ajudar. E ele fez uma pergunta para ela. Ele disse assim: o que posso fazer por você? O que posso fazer por você? E aí ele continuou: diga-me o que é que você tem em casa. Sabe que essa pode ser a pergunta que Deus está fazendo para você nessa manhã? O que eu posso fazer por você? O que você tem aí nas suas mãos? O que você tem na sua casa? O que você quer que eu te faça? Olha, queridos, Deus opera maravilhas, Deus opera milagres, mas Ele sempre nos dá a oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé. Amém, queridos? Amém. Deus nos dá a oportunidade de exercitarmos a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos exercitar a nossa fé no dia a dia da nossa vida. Agora pense comigo, Fernando, o que passou na mente daquela mulher? Ela pensou assim: puxa vida, eu sou viúva, eu não tenho trabalho, eu não tenho renda, e veio o profeta Eliseu e vem me perguntar o que é que eu tenho em casa. Talvez ela tenha respondido de uma forma até um pouco cética, talvez até um pouco irônica, e ela disse assim: olha, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, né? A não ser um jarro de... eu não tenho nada, só um jarro de azeite. Sabe, queridos, foi o suficiente para que Deus operasse um milagre na vida daquela mulher. Aleluia. Então Eliseu deu para ela uma ordem, para que ela falasse com seus filhos, para irem pela vizinhança e pegarem muitas vasilhas, mas muitas vasilhas mesmo. E eles conseguiram, e ele deu a ordem para ela, enchendo as vasilhas. Ela foi enchendo, até quando chegou a última vasilha, não tem mais vasilha vazia. Aí o azeite parou. Aí a viúva mandou perguntar a Eliseu: e aí, o que eu vou fazer com esse tanto de azeite? Estou com um punhado de azeite em casa lá. E aí o profeta disse: vai, vende, né? Vende esse azeite, paga os seus credores e viva do resto.
Muitas vezes Deus dá, como deu para aquela mulher, aquele tanto de vasilha de azeite, e ela não sabia o que fazer. E ela precisou de uma orientação a respeito do que ela deveria fazer. E muitas vezes, querido, nós temos em nossas mãos para algo, nós temos buscado de Deus, Ele já nos deu, e a gente fica sem saber como nós devemos agir. Mas tem mais, aconteceu com uma outra mulher, uma outra viúva também, que ela era apenas ela, seu filho, havia um momento assim de muita fome naquela terra, mas aí Deus mandou que um profeta Elias fosse até a sua casa para que ela cuidasse dele. Imagine vocês como é que Deus é um Deus de bom humor. Deus tem bom humor, né? E aí Elias, obediente como ele era, ele foi lá na casa da mulher e falou: olha, eu preciso que você me dê pão e me dê água. E aquela mulher, Juliana, falou assim: bom, tudo bem, eu tenho aqui só esse pouquinho aqui, um punhado de farinha e um pouco de azeite. É o que eu tenho aqui em casa, eu vou fazer aqui, vou comer eu e meu filho, nós vamos esperar a morte chegar, porque não chove nessa terra, a terra não produz, não acontece nada. Mas Elias disse: faça o bolo, o pão primeiro para mim, depois você vai fazer para o seu filho, e aí vocês vão comer. Aquela mulher, então, preparou o alimento, né? Ela fez segundo a palavra de Elias. E depois ela fez para ela e para o seu filho. E a Bíblia diz que eles comeram durante muitos dias. E o texto sagrado diz assim: a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Não faltou. O azeite multiplicou. A farinha e o azeite também se multiplicaram, e ambos foram instrumentos para suprir as necessidades daquelas duas famílias. E o último exemplo que eu quero deixar para vocês é voltando um pouquinho na narrativa bíblica, quando Moisés estava sendo convocado por Deus para assumir uma missão que era de libertar o povo de Israel. E Moisés, com muito medo, né, e receoso, dizendo que não sabia o que falar, como falar e tal. Aí Deus perguntou para Moisés: o que você tem na sua mão? Ele olhou, era apenas um cajado que ele usava para apacentar o rebanho lá do seu sogro, né? E aí aquele cajado, para Moisés, era apenas um cajado. Mas aquele cajado foi um instrumento que Deus usou para operar muitos milagres. Aleluia. O mar vermelho foi aberto e tantas outras coisas aconteceram. Tantas outras coisas aconteceram. Sabe, queridos, sabe, Daniel, existem momentos que nós achamos que o que nós temos na nossa mão não é suficiente para fazer aquilo que nós precisamos. Nós não conseguimos perceber que aquilo que nós temos em nossas mãos ou em nossa casa, Rafael, é suficiente para Deus fazer algo tremendo, algo maravilhoso, entendeu, Sandra? E aí a gente pensa assim: mas isso é tão pequeno, isso é tão insignificante. Pode ser insignificante para mim, pode ser insignificante para outras pessoas, mas para Deus não é. Era um pouquinho de azeite, uma jarra de azeite, era um pouquinho de farinha com um pouco de azeite, e era apenas um cajado, um pedaço de pau. Mas Deus usou esses três instrumentos, esses três objetos, para que eles fossem instrumentos de bênção na vida daquelas famílias, e no caso do cajado de Moisés, né? Para abençoar toda uma nação. Foi o jarro de azeite que Deus usou para aquela mulher pagar as suas dívidas e sobreviver. Foi a pequena porção de farinha e um pouco de azeite que serviram para sustentar aquela mulher e seu filho, que estavam com uma perspectiva de esperar a morte chegar depois que eles comessem a pequena porção que eles fariam. E o cajado de Moisés foi um instrumento para fazer história, para mudar a história do povo de Israel. Meus queridos irmãos, o azeite representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. A presença do Espírito Santo, que vai trazer o temor do Senhor, que vai promover o exercício da fé e a certeza e a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não podemos deixar faltar o azeite na nossa vida, amém, queridos?
Precisamos ter o azeite, a unção do Espírito Santo. Precisamos buscar dia após dia a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos ter o entendimento de que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que Deus mandou para que pudesse nos instruir, nos ensinar, nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo. A farinha, ela vai representar o pão, o alimento, né? E Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está pronto para matar a nossa fome, Ele está pronto para matar a nossa sede, para saciar a nossa sede. E o cajado, meus irmãos queridos, representa a sabedoria, representa o poder, representa a autoridade de Deus através da tua palavra. E é por isso que o salmista disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Significa direção, significa exortação, significa ensino. E é por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, porque a palavra do Senhor é aquela que nos conduz, que nos direciona, que nos mostra para onde devemos ir. Como diz a palavra, diz a Bíblia, né? Este é o caminho, andai por ele. Aleluia. Sabe, queridos, que Deus possa nos ajudar, para que nós possamos entender que aquilo que nós temos nas nossas mãos, Eduardo, é suficiente. Não é o que o outro tem nas mãos, não é que a outra casa tem, não é o que a outra família tem, não é o dom que o outro tem, o talento que o outro possui. Não, Deus, Ele tem nos dado aquilo que nós precisamos, Wilfred, para fazer a obra para a qual Ele tem nos chamado. Deus quer fazer algo tremendo, algo grandioso, algo maravilhoso na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, através de nós, Tatiana, através daquilo que Ele tem nos dado. Talvez você diga assim: eu gostaria de ter condição de fazer. Eu vejo aqui esses moços, assim, aqui o Rafael tocando guitarra, ficou bonito o Rafael com a guitarra aqui, né? O Cristiano com o contrabaixo, o Efraim na bateria, a Isabela, né, no teclado, e a Bárbara cantando, adorando, né? Como eu gostaria de ter o talento para tocar. Mas Deus não te deu esse talento, né? Deus não te deu esse talento. Você até tentou, mas não conseguiu. Mas de repente você tem o talento e apenas precisa desenvolvê-lo. Tem essa questão também. Tem que haver disposição para desenvolver o talento que Deus tem te dado. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas de repente você não sabe cantar e tocar como eles. Mas Deus tem te dado um talento diferente para você aconselhar, para você consolar as pessoas, para você visitar, para você evangelizar, para você pregar a palavra de Deus, para você fazer tantas coisas. Deus tem dado para você, meu querido irmão, minha querida irmã, algo. Tem alguma coisa na sua mão, tem alguma coisa na sua casa que você deve lançar mão, para que você possa ser um instrumento de Deus, um instrumento para engrandecimento do reino de Deus na sua vida. Amém, Janaína? Glória a Deus. É isso que você precisa fazer. Está lá o Alexandre, que é o nosso cabeleireiro. Ele tem instrumento na sua mão, a tesoura, tem lá a tesoura, né? Tem lá o pente, tem a máquina. Aquele instrumento que ele tem nas mãos, ele é um pretexto, é uma grande oportunidade para ele abençoar vidas. Quantas pessoas já se sentaram na sua cadeira, lá na sua barbearia, lá no seu salão, e que foram abençoadas? Talvez ele dissesse assim: poxa, eu queria sair para pregar, eu queria ter a oportunidade de visitar outras igrejas, para pregar, para fazer isso. Deus pode fazer isso, mas ali no trabalho dele, Deus tem dado para o Alexandre a oportunidade de cuidar de vidas, ministrar a palavra, cuidar de gente, cuidar de pessoas. O Sandro, quando faz as suas entregas, é assim: puxa, não, mas para mim seria tão bacana se eu pudesse estar assim em tempo integral na obra, que aí eu iria atender pessoas, iria aconselhar. Mas o Sandro todo dia tem condição de ter contato com pessoas diferentes, não é isso, Sandra? E tem a oportunidade de ministrar a palavra, tem a oportunidade de caminhar nesse contexto. E, meus irmãos, o que é que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? O que tem na sua casa que você pode disponibilizar para o trabalho em prol do crescimento do reino? O que você tem? Que o Senhor nos ajude a entender que nós temos em mãos aquilo que é suficiente
para que ele possa agir. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus falou algo muito interessante. Ele disse assim: em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Já pensou o que é isso? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, a gente fica pensando assim: puxa vida, tem que ter muita fé para fazer isso, para fazer aquilo outro, etc. Mas Jesus falou: se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria um monte: ergue-te daqui e vai para colar, e ele haveria de passar. Agora a gente não pode fazer como aquela senhora, que na sua casa tinha uma grande montanha, e ela se sentia muito incomodada, porque atrapalhava a chegada do vento, atrapalhava os raios do sol baterem direito, e ela disse assim: vou lançar a mão desse texto aqui: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Ela abriu a janela e ela disse para aquela montanha, né? Eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu te digo, eu te ordeno, saia daí e vai para o outro lugar. Deixa a minha vista totalmente livre. Fechou a janela, foi dormir, e no dia seguinte ela se levantou e com muita curiosidade ela abriu a janela e a montanha estava lá. Ela disse: ah, eu sabia que você estaria aí. Queridos, quando a gente tem fé, a gente não pode simplesmente falar por falar. A gente tem que falar crendo. Entendeu, Thaís? Nós precisamos crer que aquilo que nós estamos profetizando, aquilo que nós estamos falando, Deus está se agradando daquilo e Ele vai nos abençoar. Por isso que a Bíblia diz: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Lembra quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães? O que Ele falou quando Ele orou, né? Aliás, Ele não pediu para o Senhor multiplicar os pães. Ele disse assim: Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Graças te dou. E Deus é aquele que nos ouve, Deus é aquele que escuta, Deus é aquele que nos conhece, entendeu, pastor Joaquim? Ele conhece você, Ele conhece o seu potencial. Queridos, cada um de vocês, cada um de nós, você que nos assiste, cada um de nós tem um grande potencial para ser usado por Deus. Não é porque a nossa igreja é pequena, né, que ela não possa alcançar multidões. Lembra quando Jesus deu a ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Lembra disso? Lembra quando Jesus falou assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele completou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, imagine se os discípulos pensassem naquela ocasião: puxa, nós somos 12, os apóstolos eram 12, aí ficaram 11, né, porque Judas morreu. Aí depois vieram os outros discípulos, as pessoas foram se convertendo, mas Jesus tinha dado aquela ordem: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Outro dia estava lendo, devia ter mais ou menos umas 300 milhões de pessoas no mundo naquela época. Como fazer isso? Naquela época não tinham tantos meios, os meios de comunicação não eram desenvolvidos, tinha que ser na base do a pé mesmo, né? Tinha que ir de jumento, né? Os carros de bois, camelo, mas eles foram, e o evangelho alcançou todas as nações, alcançou toda a criatura. Imagine se os discípulos pensassem comer essa ordem de Jesus, Isabela, é muito absurda, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como é que nós vamos fazer? Queridos, não limite o poder de Deus, amém? Não limite o poder de Deus, sabe por quê? Porque não há limite para a manifestação do poder de Deus. Não é porque você é pequeno que Ele não pode fazer você grande. Eu sou insignificante, eu sou o menor da minha família. Lembra de Gideão? Quando Gideão falou assim: não, na minha casa, na minha família, eu sou o menor de todos. O que Deus vai fazer através de mim? Mas Deus queria usar Gideão para livrar Israel. Deus queria fazer, e Deus usou Gideão. Gideão se deixou ser usado por Deus. Entendeu, Renato? E o jovem Davi? Davi, Deus já sabia que ele queria usar Davi. E aí ele arrumou um pretexto para que Davi fosse até aquele campo de batalha, para que Davi pudesse tomar conhecimento do que estava acontecendo lá com seus irmãos e com o povo lá de Israel.
Davi não sabia de nada, mas Deus sabia. E Deus tinha um propósito quando tocou no coração de Jessé, o seu pai, para que ele pudesse ir até o campo de batalha, levar o alimento, né, para os seus irmãos, lá para o rei também. Só que Davi chegou e viu lá o Golias, né, arrotando orgulho, soberba, e dizendo: não, gente, não precisa de vir ninguém não, todo mundo não, só um aí para representar, para vir aqui, né, se ele me derrotar, meu povo vai ser escravo de vocês, mas se eu derrotá-los, vocês serão meus escravos. E lá estava o Golias, todo cheio de si, com aquela espada grandona, uma armadura e tal. Queridos, olha, e lá estava Davi, né? Davi estava lá, e Davi era pequeno. Ele é tão pequeno que Golias escarneceu dele. Só que o que aconteceu com Golias, né? Davi, ele não teve medo, que ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E antes de Davi ir lá, ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para falar contra o exército do Deus vivo, para falar contra o Deus dos exércitos? Quem é esse cara? Gente, muitas vezes tem alguém afrontando você. Muitas vezes tem alguém dizendo que você não é de nada. Muitas vezes tem alguém dizendo que você não serve para nada, sabe? Muitas vezes, e você vai se curvar diante dessas pessoas, você vai se curvar diante daquilo que tem sido falado, que tem sido espalhado aos quatro ventos, você vai se curvar, você vai ficar tímido, você vai encolher. Não, você vai fazer como Davi. Davi foi, ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi com o que ele tinha de melhor. O que Davi tinha, gente? Ele tinha uma funda, né? Uma funda. Passou, antes de chegar lá no gigante, pegou 5 pedrinhas, pôs no seu alforje, foi em direção ao gigante. E sabe o que aconteceu? E o gigante se bravejando, xingando Davi. Davi pegou apenas uma pedra, pôs na funda, se apressou. Davi se adiantou. Queridos, não espere que o inimigo venha até você. Entendeu, irmão Fernando? Não espere o inimigo te atacar. Entendeu, Janaína? Use o elemento surpresa. Viu, Vanessa? O elemento surpresa. Vá em direção ao inimigo. Não tenha medo, não. Queridos, presta atenção. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Presta atenção o que é isso, né? A igreja que ataca a porta do inferno, as portas do inferno, e elas não prevalecerão, elas não vão resistir ao poder de Deus manifestado através da igreja, amém, queridos? Então nós temos que ir, nós temos que atacar, nós não podemos ficar na defensiva esperando ser atacados, não, nós temos que ir, vamos adiante. Foi o que Davi fez. Pegou a sua funda, pegou a pedra, pôs na funda, girou, correu, mandou a pedra. Um golpe certeiro, né? E aí tocou na fronte do gigante. O gigante caiu, morreu, sem saber quem é que tinha matado ele. Teve a sua cabeça cortada e o nome do Senhor foi exaltado e foi glorificado. Queridos, nós somos servos do Deus vivo, né? Que está pronto para agir em nosso favor. O nosso Deus não está morto, amém? Nosso Deus está vivo, Jesus está vivo. Jesus morreu sim há 2000 anos atrás, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus, Ele está à direita de Deus Pai, e um dia Jesus voltará para levar a sua igreja, Ele voltará com grande poder e glória para levar a sua igreja. E é esta mensagem, meus queridos irmãos, que nós precisamos pregar, pastora Carla, dizendo que Jesus está próximo, Jesus está vindo. Essa semana o Brasil inteiro ficou consternado com a morte daquela cantora Marília Mendonça, né? E tantas outras pessoas que morreram nessa semana, as 4 pessoas que estavam com ela na aeronave, mas muitas outras pessoas morreram no mundo inteiro. Para essas pessoas todas, queridos irmãos, chegou o momento de se encontrarem com Deus. Quantas dessas pessoas que perderam a vida durante essa semana e hoje já estavam prontas e preparadas para se encontrarem com o Senhor dos Exércitos? Quantas dessas pessoas? A nossa missão, queridos irmãos, é preparar essas pessoas. Primeiramente, estar preparados. Entendeu, Renatinho?
nós estarmos preparados. E em segundo lugar, é nós prepararmos as pessoas, ajudarmos as pessoas para que elas estejam preparadas para se encontrarem com Deus. Deus sempre ouve as nossas orações. Deus sempre supre cada uma das nossas necessidades. Então, queridos, olha, não importa o que você tem em casa, não importa o que você tem na mão, não importa qual talento que você tem, não importa o que você sabe fazer, Deus quer te usar da maneira como você é. Não limite o poder de Deus. Não pense como aquela viúva pensou, tem apenas uma jarra de azeite, só isso. Ela deve ter pensado consigo, o que esse profeta quer fazer com essa jarra de azeite, né? Mas ela foi obediente diante da palavra, da ordem que ela recebeu. Assim como aquela viúva que tinha só um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, ela não foi egoísta. E ela fez primeiro o pão para o profeta, depois ela fez para si. Imagine se ela dissesse assim: não, eu tenho que fazer primeiro para mim e para o meu filho. Eu vou fazer para você e eu, meu filho. Como é que nós vamos ficar? Ela foi obediente. E ela fez para o profeta Elias. E ela foi ricamente abençoada. Não faltou farinha, não faltou azeite, até caiu chuva do céu e a terra voltou a produzir os seus frutos. E Moisés, ele obedeceu. Pegou o cajado e tudo que Deus mandou que ele fizesse com o cajado, ele o fez. Abriu o mar vermelho, fez tantas, feriu a rocha, água saiu da rocha. Só teve uma coisa que Moisés fez que não agradou a Deus. Ele já havia pegado aquele cajado e ferido uma rocha e havia brotado água da rocha. Mas, tempos depois, bravo como estava Moisés com o povo que não parava de murmurar, Deus falou assim: fala para a rocha que a rocha vai brotar água. Moisés não falou. Ele estava tão bravo com o povo que ele foi lá e deu uma pancada na rocha. E ele bateu com o cajado na rocha. Brotou água, sim. Mas Moisés desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência, por usar indevidamente o cajado, ele não entrou na terra prometida. Ele viu de longe. Sabe, queridos, nós temos que ter prontidão para obedecer a Deus. Entendeu, Gaudêncio? Nós precisamos ter disposição, ter prontidão para a gente obedecer a Deus. Porque aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, Ele vai fazer algo tremendo, algo maravilhoso, e que Ele nos ajude para que nós possamos valorizar aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Amém? Fique de pé, cubra a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar. E a pergunta, e você que está na sua casa assistindo essa mensagem, fique de pé também, se você puder, senão apenas cubra os seus olhos, cubra a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar. Olha, eu quero te dizer algo. Você precisa acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que Deus quer te usar, que Deus quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, um rapaz, uma moça, de acordo com o coração dele. Deus tem algo tremendo para fazer. Não pense que o que você tem na sua mão é pequeno demais. Olha, pode ser pequeno para você, mas nas mãos de Deus é algo maravilhoso. Era apenas uma pedrinha, uma funda, mas foi o instrumento que Deus usou para livrar Israel dos filisteus naquela época. Foi a pedrinha que Deus usou para matar o gigante, para derrubar o gigante. Sabe? Nós somos servos de um Deus vivo que ouve as nossas orações. Deus está pronto para agir na sua vida, meu irmão, minha irmã. O que você tem buscado de Deus? A palavra de Deus, a pergunta de Deus para você nessa manhã é exatamente ela, exatamente esta. O que você está precisando? O que eu posso fazer por você? O que você quer que eu te faça? O que você tem nas suas mãos? O que você tem na sua casa? O que se passa no seu coração? Que nesta hora você possa fazer essa reflexão e você dizer: Senhor, o que eu tenho é isso, o que eu sei fazer é isso, então eu me disponho para que tu possas me usar e fazer de mim aquilo que tu queres. E o que eu tenho nas minhas mãos, que o Senhor possa me ajudar a disponibilizar para o Senhor, para que possa ser usado
para engrandecimento do reino do Senhor. Pai, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui muito edificado quando o Senhor vinha falando comigo há muitos dias sobre esse texto. Ó Deus, eu espero que os meus queridos irmãos e todos aqueles que assistem essa palavra, que eles tenham sido edificados. Eu espero que o Teu Espírito Santo tenha feito a obra e que todo o medo tenha ido embora, toda a insegurança, toda a timidez, e que eles tenham lugar, espaço para o agir e o mover do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo todo medo, repreendo toda timidez, toda insegurança, toda falta de fé, e eu peço que Tu possas fortalecer a fé de todos nós, Pai querido, para que possamos saber que não há limite para o poder do Senhor e que nós não devemos nunca, jamais limitar o poder de Deus. Receba, pois, a nossa gratidão. Nós oramos, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus.